Agora, ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que o governo Lula estuda a volta da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Segundo Lupe, a CPMF é um imposto justo, pois supostamente cobra mais de quem circula mais dinheiro. O ministro não deu mais detalhes sobre a possível cobrança do tributo e nem falou se a mudança afetaria a modalidade do Pix, mas disse que a decisão dependerá da área econômica. Roberto Mota, que tal, Mota? CPMF de volta. O governo estuda a volta da CPMF, disse o ministro da Previdência Social. Quer saber mais o que o ministro disse? Ele afirmou que a CPMF é um tributo justo. Não deixa de ser uma opinião curiosa. Onde é que a gente olha para verificar a justiça de um imposto? Como é que a gente diz se esse imposto é justo ou não? Por exemplo, meus amigos libertários, e eu tenho muitos, dizem que imposto é roubo. É o slogan deles. Quando a gente estuda a história, é muito fácil identificar a origem do imposto. Isso talvez ajude a clarificar essa discussão do imposto justo. O imposto surgiu assim. O camponês estava lá no campo dele, cultivando as terras com a sua família, e aí surgiu um bando de guerreiros. O chefe dos guerreiros colocou a espada no pescoço do camponês e disse o seguinte: ou você me dá metade de tudo que você colher aí, ou eu mato você e a sua família. E a partir daquele momento, o camponês passou a ser um contribuinte. É disso que a gente está falando. Agora, Beraldo, isso é reflexo do novo arcabouço fiscal, né? Muitos analistas têm apontado isso, né? Que vai aumentar a necessidade do governo de arrecadar dinheiro e com isso a tendência é mesmo que aumentem os impostos, né? Aumente a tributação. Volta da CPMF é mais uma herança do possível novo arcabouço fiscal que está sendo discutido lá no Congresso, Beraldo? Não, sem dúvida o governo está desesperado por dinheiro. E aí como é que você gera dinheiro para o caixa do governo? Ou você anima a atividade econômica, você anima as pessoas a abrirem novos negócios, a expandirem suas fábricas, a abrirem filiais das suas lojas. A gente vê um movimento econômico se fortalecendo, com isso você tem mais dinheiro girando e esse dinheiro vai levando a uma maior arrecadação de impostos. Aí a gente tem uma curva ascendente da economia, com as pessoas ali conseguindo prosperar. Como o governo não tem projeto algum para executar algo dessa natureza, o que lhe resta é simplesmente pesar a mão na arrecadação. Só que nós já estamos com uma economia muito deprimida. A gente precisa lembrar que os efeitos da pandemia de Covid-19 ainda são sentidos no mundo inteiro. Temos problema inflacionário, temos um alto desemprego, temos famílias muito endividadas, como falamos mais cedo. Temos sérios problemas no nosso sistema bancário, onde o crédito é pouco e é caríssimo. Então, o trabalhador acorda cedo, luta o dia inteiro para no final do mês receber o seu salário e ele pega a grande maioria desse salário e paga em juros e impostos. O que resta para a economia real que dá vida a um país? Muito pouco. Então, o governo colocou, a gente viu eles começando a falar através da Confederação Nacional dos Serviços, olha, que achava que era uma possibilidade. Isso tudo é um ato ensaiado para colocar a CPMF de volta à pauta. E agora isso vai amadurecendo e de repente já está todo mundo falando como se fosse uma realidade que teremos que encarar. É a marca registrada desse governo, é o peso cada vez maior nas costas do contribuinte. É o tal do balão de ensaio, Dantas? Será que é o caso? Não é bem balão de ensaio, não. Existe uma estratégia de comunicação bem definida para colocar esse tema no debate público. Por isso que ela vem via ministro da Previdência. Nós não estamos falando da CPMF tradicional, é bom que se diga. Estamos falando da CPMF digital. É outra parada, é um imposto digital que vai pegar todas as operações que vocês imaginam, todas.
O sujeito que vende biscoito Globo na praia do Rio de Janeiro, lá em Copacabana, vai ser pego pela CPMF digital. O guardador de carro que usa maquininha, todo mundo que usa maquininha, o cara que vende aqui, ó, na esplanada, lembrancinha de Brasília, miniatura da catedral, vai ser pego pela CPMF digital. O governo quer colocar, e já tem estudo sobre isso, 60 milhões de brasileiros informais que trabalham no mercado informal para dentro. Eles querem taxar, Fernando, taxar, já falei. Eles querem cobrar impostos de 60 milhões de brasileiros que mal se sustentam. E por que isso vem, que essa discussão vem pelo Ministério da Previdência? Porque eles vão construir uma narrativa de proteção social, que eles querem trazer os 60 milhões porque é preciso garantir proteção social a essas pessoas, um INSS, uma aposentadoria. O Haddad semana passada estava dizendo, não vamos falar de CPMF. Aí agora vem o Lupe e coloca, não temos que falar de CPMF. O plano é esse, gente, o plano é esse, CPMF digital, conversa mole de tentar, de que é para proteger o trabalhador e taxar o lombo dos brasileiros que mal sobrevivem, 60 milhões deles que continuam aí nesse mercado informal. Renato. De fato, 60 milhões que vivem nesse mercado informal. Se, em média, for taxado R$1.000 de cada, o governo ele já gerou aí uma receita de 60 bilhões. É muita coisa. Num país em que o novo arcabouço fiscal, esse monstrengo que não tem cara, mas tem gatilho de sobra. O Lula vai precisar de porte de arma, o tanto de gatilho que esse arcabouço tem, para substituir o teto de gastos. Naquela planilha inicial, né, no PowerPoint do Haddad, quando ele voltou da China e fez aquele PowerPoint e mostrou de onde vem o dinheiro para a gastança desse governo, de um aumento na arrecadação. Então é óbvio, não é que a CPMF pode voltar, ela vai voltar, seja com qualquer nome, digital, indigital, analógica, por meio de mimeógrafo. Acho que até se você fizer uma nota promissória naqueles blocos da Tilibra, o governo vai dar um jeito de taxar. CPMF, qualquer coisa que se diga, movimentação. O Pix, é claro, está dentro, é óbvio. Aliás, não custa repetir, o Pix, ele é você... Pavi, claro. Fala, Dantas. É o Pix digital. Exato. Eles vão taxar o Pix. É o CPMF digital. Eles vão taxar o Pix. É essa a manobra. Exatamente. Mas tá, tudo, aí você pode pegar tudo, porque quem que faz um TED hoje? Para você pagar o valor do TED, é melhor fazer o Pix. E o pobre é que faz Pix. É o pobre que o banco cobra o valor da TED e do DOC. Então você vai taxar quem? O mais pobre. Aliás, o Pix, eu já falava isso desde a criação do Pix. O Pix é um campo sem volta. Porque quem aceita usar o Pix abre mão do sigilo bancário. Porque está concordando em fazer uma transação por meio de um sistema da Receita Federal. Logo, quando você faz a tua movimentação por um sistema da Receita, para não ser cobrado pelo banco, você abriu mão do sigilo bancário. Então, é questão de tempo. E eu falo isso desde quando o Paulo Guedes veio com o Pix. Se uma manicure ganha hoje ganha R$2.500 por mês, ela, nessa nova política de isenção do imposto de renda do Lula, ela estaria isenta, porque 2.640 é o corte. Mas ela ganha R$100 de caixinha por dia. Vamos supor que ela trabalhe 25 dias por mês. Ela vai ganhar outros R$2.500 de caixinha. Então, além dela ter que pagar essa contribuição quando ela recebe Pix a Pix, ela vai ter que se justificar com a Receita, porque ela não vai declarar o imposto de renda, vai aparecer o nome dela, ela vai ficar com algum problema no CPF, porque a renda dela é de R$5.000 e não de 2.500.
Então ele vai taxar não só o mais, porque o rico, ele tem como fazer um planejamento tributário. Ele já tem os meios de fazer o pagamento daquilo que ele ganha. É o pobre, é a parcela significativa da população que está dentro desses 43,4% de endividados das famílias brasileiras que vai pagar a gastança desse governo. E não é uma vez só não, 2 vezes. Porque ele vai pagando, que ele recebeu a caixinha no Pix, pagou. E depois ainda corre o risco de ter que fazer uma retificação para a Receita Federal na época da declaração do imposto de renda da pessoa física, porque a renda dele passou de R$5 mil, como no exemplo. Agora, Mota, estaríamos diante de uma grande contradição em relação ao discurso de campanha e um discurso tradicional da esquerda, né, que é o da taxação dos mais ricos, né, e a promessa de que o novo governo privilegiaria a população mais pobre, né, favoreceria os menos favorecidos. Essa medida não vai contra tudo isso que foi prometido, Mota? Temos mais 3 minutos. Vai, e é a realização da promessa da esquerda, né? O discurso da esquerda, dos socialistas, dos comunistas, dos progressistas, é sempre isso. É sempre a promessa de que coisas que nunca deram certo antes vão dar certo dessa vez. E o conceito de esquerda começou assim, quando Marx concebeu o marxismo. Ele queria liberar o proletariado da opressão capitalista e aí criou a ditadura do proletariado. E é a primeira vez que eu vi essa expressão, né, eu pensei, mas se é ditadura, então não está liberando ninguém. Você tinha um opressor e um oprimido, e aí você troca eles de posição. E, na verdade, isso tudo é uma história da carochinha, porque toda vez que as ideias socialistas ou comunistas foram colocadas em prática, o que se viu foi sempre a mesma coisa. Um pequeno grupo que chega ao poder e leva uma vida de Fausto, leva uma vida de riqueza. A grande desvantagem que eles têm dessa vez, aí eu vou me referir aos comentários do Pavinato e do Dantas, nessa história de taxar as transações digitais, de dinheiro digital, né? Vocês vão lembrar do Bitcoin. Essa turma não entende nada desse mundo moderno. Eles não têm a mínima capacidade de lidar com esses conceitos. Eles não entendem que nós estamos na fronteira do mundo novo. E uma das coisas que pode estar nesse mundo novo, inclusive causa arrepios a grande maioria dos políticos, é que o dinheiro deixe de ser monopólio do Estado. E aí está o Bitcoin para provar isso. O Bitcoin é uma moeda digital que não pertence a Estado nenhum, que não pertence a governo nenhum, que não pertence a país nenhum. E aí as transações podem ser feitas anonimamente, com confiança, sem correr o risco de aparecer algum espertalhão no meio querendo cobrar imposto.